agradecer pelas falas anteriores, né, porque vocês apresentaram dados que agora a gente já sabe que alguns já foram superados, tá? Isso aquece o coração. Dentro da secretaria, a gente, a partir da caminhada do Territórios em Rede, dentro da Secretaria Municipal de Educação, da Serra, a gente entendeu que alguns percursos, né, eles precisam virar políticas públicas de fato. Então, a gente, né, teve uma parceria muito importante, né, junto com vocês e entendeu que agora é a hora de implementar políticas públicas, de fato. Primeiro, reforçar, a educação não vai fazer nada sozinha, né? Eu acho que isso é muito claro desde o início. Aqui o que a gente mais falou é que a intersetorialidade é quem vai dar força para todo esse movimento. Então, a gente levantou dados, né, dentro da secretaria, a gente levanta um recorte, a gente fala da nossa rede, o que está lá, né, a partir dos alunos matriculados e a partir dos cadastros que nós temos de reserva para as nossas escolas. Então, primeiro a gente quer falar, posso passar aqui? Já passei? Primeiro a gente vai falar de um quadro geral, né? O que a SEDU tem hoje que ajuda, né, no acompanhamento do que é feito dentro da busca ativa? Né? Então, a gente tem duas portarias que normatizam um diálogo importante que é feito junto ao Conselho Tutelar e Escolas, que são as portarias 006 e 005. Nós temos o nosso sistema de gestão escolar, que hoje é quem monitora a questão da permanência dos estudantes na rede e a infrequência. Nós temos a busca ativa escolar, a plataforma Unicef, a partir de uma ferramenta que complementa o que a gente já traz dentro do sistema de gestão, e temos as nossas unidades de ensino. Se elas não trazem os dados, a gente não vai chegar no estudante. O que é importante aqui, né? Nas portarias, a gente já sabe que com a implementação do comitê gestor, elas vão ser assim, acho que é o primeiro instrumento que deve ser revisado, que nós entendemos que elas não chegam, por exemplo, ao Conselho Tutelar com a demanda correta. Então, o Conselho Tutelar muitas vezes precisa ficar ali retomando contato e tal. Então, isso é uma coisa que não traz agilidade ao trabalho. Então, primeiro, a gente já entendeu que isso é uma questão a ser revisada mesmo, revisitada, mas a partir de agora do comitê, colocando o seu ponto de vista ali, trazendo suas sugestões para dentro dos documentos. O nosso sistema de gestão, né, vamos começar aqui, o nosso sistema de gestão escolar hoje, ele já faz uma integração de todos os dados, né? Então, ele faz o acompanhamento pedagógico, mas ele monitora a frequência. A partir de um quantitativo de faltas, ele começa a comunicar com o professor quando ele acessa o sistema que está lá. Já está na primeira página que tem um aluno infrequente. E aí a gente colocou critérios, 30% de falta, 40% de falta, para você fazer, né, alertar cada vez mais. A Secretaria de Educação, a gente está fazendo uma contratação de um novo sistema que a gente está trazendo até critérios melhores. A gente já vai deixar apontado que a partir da primeira falta o professor, ele vai aparecer como um lembrete, já faltou um dia, faltou 2 dias, faltou 3 dias, já tem que fazer a comunicação. Então, isso tudo são ações, né? Nossa principal ferramenta é o nosso sistema de gestão escolar. Como eu disse, a gente tem a gerência, né, na Secretaria de Educação dos alunos matriculados e dos que estão no cadastro reserva. O que a gente entende é que a partir do comitê, a gente vai receber os meninos que não acessaram a rede ainda. Que esse é o movimento da intersetorialidade. Então, isso aqui dentro do nosso sistema de gestão. Nas ações que vão contribuir para a questão da permanência na rede, né? Então, a gente está trazendo que dentro dos diários de classe, os relatórios, os conselhos de classe, eles apontem sempre esses meninos. Quem são os estudantes, as crianças que estão, né, partindo para uma situação de evasão escolar. Então, chamar a família, fazer registro, assinar termos de atendimento, né, termos de responsabilidade,
Porque, por exemplo, se o menino também fica lá esquecido na escola, por quê? O que está acontecendo com essa família? Então, isso a gente consegue ter gerência e tem feito toda essa tratativa. As portarias, né, como eu falei, é o acompanhamento, mas a gente entende que nela tem uma questão a revisar. E quando é uma situação que a escola não está gerenciando, ela não atingiu, ela não chegou nos meninos, eles trocaram de telefone, de endereço, nem o líder comunitário acha, a gente vai encaminhando ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar esse ano foi um grande parceiro, a gente entendeu que na rede a gente achou vários estudantes, e aí mais para frente vamos apontar esses números aí para vocês. Então, a gente também trouxe algumas ações que vão contribuir para que a criança, né, a Júlia trouxe um dado importante, porque quando a gente fala de desinteresse na escola, muitas vezes é porque é um desinteresse de ir, de aprender, de querer ficar naquele espaço. Então, a Secretaria entendeu que a gente também precisava investir nisso. Então, a gente trouxe os movimentos de recomposição de aprendizagem, trouxe questões de plataformas gamificadas para dentro do espaço escolar, os equipamentos de tecnologia digital também para dentro da rede. Hoje todas as escolas estão contempladas com esses equipamentos, né? Então, o assessoramento pedagógico da Secretaria cada vez mais presente mesmo, buscando junto ao diretor, cadê o estudante, o que aconteceu, fez contato com a família. Então, todo esse movimento ele é importante para que a gente consiga garantir a permanência da criança ou do estudante no espaço escolar. E aí a gente vai trazer uns dados que a gente achou aqui interessante dentro do recorte da rede, tá, gente? Nós temos aproximadamente 127 casos esse ano encaminhados ao Conselho Tutelar na educação infantil, e desses 127, 56 foram os que a gente não localizou com eles a partir dessa ajuda. Nossa educação infantil é composta por mais ou menos 26 mil estudantes, estou certo? 26 mil estudantes, 26 mil crianças, desculpa. Né? Então, assim, dentro do número de matrículas, hoje, 56 a gente não localizou, é um número, né, irrisório, mas todo número é importante, cada um ali representa uma criança que não está matriculada, não está frequentando. Então, essas crianças aqui viram os nossos desafios, né? Onde eles estão, se eles saíram da cidade, como foi apresentado aqui, Serra é um município de passagem, né? A gente tem esse movimento migratório aqui dentro da Serra, então muitos alunos, eles entram na rede, saem e não vão lá cancelar a matrícula, ou migraram para outra rede e não comunicaram. Então é esse trabalho que hoje a gente tem de saber onde estão os 56 estudantes da educação infantil. Da mesma forma, né, só para os números, são 21.218 matrículas, 127 foram encaminhados e 56 infrequentes. É um número muito baixo, né, mas é aquilo, são 56 crianças que a gente não está localizando, aonde eles estão na Serra. Depois a gente vai para o ensino fundamental. No ensino fundamental é um caso mais, né, até por conta do número, muito mais amplo, mas foram encaminhados 1.239 casos ao Conselho Tutelar, e desses 312 nós não localizamos. No ensino fundamental, particularmente, alguns casos a gente sabe até o que está acontecendo dos 302, mas enquanto a família não regulariza ali junto à rede a situação, eles ficam ali como, né, estudantes infrequentes. Muitos deles realmente mudam de escola e só não se comunicam, né, e não vão lá retirar, cancelar a matrícula, e isso vai virando um dado que fica permanente ali no município. São os desafios, né, porque a gente vai ter que ir atrás da família ou achar um instrumento, né, legal para que a gente possa fazer, né, essa transferência de outra forma ou cancelar as matrículas, mas é uma questão que acontece muito na Serra. Tenho certeza que o Estado deve passar por isso também, porque é uma migração de rede mesmo que a gente vê.
né? Então, são os números do ensino fundamental: 43.716 matrículas, 1.239 encaminhados ao Conselho Tutelar, 302 infrequentes. Esse dado aí é bem recente. Nós fizemos, antes de trazer a informação, um levantamento, inclusive com cada diretor, para saber se estava batendo direitinho. Então, são dados bem reais e recentes, tá bom? E aí nós temos os nossos desafios, né? A gente sabe dessa situação de mudança de telefone, de endereço, sai da cidade, volta para não sei aonde, e aqui na Serra isso é muito comum. Então, o nosso desafio é realmente localizar esse número que a gente considera expressivo, né? Se a gente pensar, são quase 2.000 estudantes que a gente tem aí para localizar, e a gente precisa trazer. Nosso município tem um desafio muito grande, a gente tem uma procura por vagas enorme, nós não temos como atender todos, mas todos os casos que foram chegando, nós fomos alocando nas escolas. Então, assim, a gente tem como também atender. Mas os desaparecidos, aqui os infrequentes, eles realmente passam a ser um desafio, porque a gente não acha, nem às vezes com a ajuda dos líderes comunitários, que são pessoas que realmente acabam ajudando nesse processo de localizar os alunos infrequentes, né? E como eu disse, a própria questão da família, que às vezes sai, trocou só de escola, mas não vai na escola cancelar a matrícula anterior. Isso também é uma questão que a gente vê que fica ali, né, a matrícula vai ficar ali até dia 31 de dezembro, né? Então não podemos retirar da pauta. E aí a gente, né, sobre a ampliação da busca ativa municipal, passei muito, realmente a implementação do comitê gestor, né? Nosso comitê gestor já está composto. Ele vai ser publicado agora, né? O prefeito deve publicar até ainda em dezembro. A gente precisou fazer revisão do documento, né, para sair, mas ele é a nossa maior ação, entendendo que só com a composição dos outros setores, secretarias, conselhos, é que a gente vai chegar aonde a gente precisa, que são esses estudantes que estão fora da escola mesmo, né? O Estado tem nos apoiado em uma questão da formação ali junto à plataforma, né, da busca ativa escolar, que é a plataforma da Unicef, a elaboração do plano de ação também, que vai ser a base do trabalho, que ela é muito importante. O comitê gestor vai implementar todo esse plano de ação e a partir dele começam, né, esse diálogo da intersetorialidade e do trabalho de campo efetivo, né? Então é muito importante e aí vai poder ser alimentada toda aquela plataforma com dados realmente verdadeiros do município da Serra dentro da rede municipal. Então, os nossos principais objetivos hoje são esses, né? Trabalhar, realmente implementar as ações de busca ativa, a gente trazer as secretarias referência para o trabalho, trazer os conselhos, né? Alguns a gente já começou, informalmente já tem acontecido o encontro, os diálogos, mas a gente sabe que tudo precisa ser oficializado, né? Para que haja assim, eu possa cobrar do colega ali que não... olha, eu preciso desse trabalho de campo aqui realizado, como é que você vai fazer? Eu preciso desse aqui. Então, as coisas só vão funcionar no conjunto, elas não vão fazer, né, o trabalho sozinho. Né? O nosso principal objetivo é garantir o direito da aprendizagem do estudante. Só queria frisar aqui, da fala da Júlia, sabe, Júlia, só fala assim, porque são coisas que a gente venceu a partir da chegada de territórios em rede na Serra. Segurança alimentar, material escolar, uniforme, são coisas que a gente dá todo ano, né? A Serra conseguiu implementar uma política muito legal sobre isso, principalmente na questão da segurança alimentar. Os estudantes até nas férias têm um cartão, né, que eles têm um valor que eles recebem e eles têm garantido ali como se manter, né, naquele período. E sobre os meninos que não acessam por questão de saúde,
existe, né, uma portaria para atendimento domiciliar. A gente, quando localiza, rapidamente faz esse processo, ele só precisa juntar, né, alguma documentação, mas é um atendimento que a gente tem conseguido garantir, alguns em parceria com o Estado, porque o Estado faz o atendimento hospitalar e o município domiciliar. Nós temos hoje professores atuando nas casas dos estudantes, garantindo que chegue, né, a educação até eles. Isso é muito importante. E no combate à violência, né, nessa questão que eu acho que... Eu não sei se a gente um dia supera, né? São muitos desafios com relação a isso. Mas a Secretaria de Educação, mesmo pequenininha, ela começou uma equipe psicossocial que faz, dentro das unidades de ensino hoje, um trabalho que fala de combate à violência, fala sobre bullying, sobre a questão do mundo digital de forma geral, que eu acho que a gente talvez tenha enfrentado muito mais questões relacionadas ao mundo digital, sobre violência contra a mulher, e tem articulado junto à escola, que é muito importante. A gente não tem que levar só o trabalho para o estudante, só para a criança, a gente precisa levar para a equipe escolar também. Então, a busca ativa, ela passa por tantos caminhos, né? Mas a gente entende que a gente está ali buscando um percurso, né? E que há pouco tempo a gente até recebeu uma devolutiva muito importante da universidade, dentro dos municípios da Grande Vitória. A Serra tem procurado manter, principalmente ao diálogo aberto, né? A gente tem que... a contribuição de quem está trazendo ou agregando alguma informação para a gente tem sido muito bem acolhida, para que a gente possa levar para dentro da rede também o que é importante. Então, assim, a sua fala, quando você falou assim, algumas coisas, eu falei, isso aqui a gente está conseguindo, sabe? Isso é muito importante, porque a gente sabe que tem muito caminho para andar e garantir permanência na escola é desafiador, né? Tem que ter uma escola que seja atrativa, tem que ser uma escola feliz, tem que ser uma escola que traga aprendizado mesmo, de fato. E não é só o estudante, a criança, é o corpo da comunidade escolar. Ele também precisa ser contemplado para que essa permanência seja garantida. Tá bom? Obrigada. E, como eu disse lá no início da minha fala, que manhã, que nós, né, teríamos uma manhã muito rica que, de fato, estamos tendo, né, estamos discutindo questões de extrema importância. E aí, eu vou trazer, e foi interessante, o meu tema, né, a gente está falando de políticas intersetoriais para o enfrentamento da prevenção e enfrentamento da exclusão escolar. E aí, prestando atenção nas falas de todos vocês, né? Júlia, a Gisele, a Elisa colocando, e agora a Secretaria de Serra colocando aí todos os detalhes, os projetos, os programas, as ações que estão sendo desenvolvidos, os números, né? A relevância do Territórios em Rede nesse processo. Mas eu trago aqui um aspecto que a gente precisa de refletir um pouco. Porque a gente fala tanto em exclusão escolar, busca ativa, frequência, infrequência, abandono, evasão. E como que a gente entende esses conceitos? Como que a gente olha para esses conceitos? Como que a gente age sobre esses conceitos? Como a gente intervém sobre esses conceitos? Então é importante a gente pensar o que é cada uma dessas situações, o que é uma criança, um jovem, um adolescente em situação de exclusão, o que é o trabalho de busca ativa escolar, o que é uma questão de infrequência escolar, e como intersetorialidade, palavrão, né, gente? Como que a gente pode desenvolver isso, né? Porque a gente precisa de entender esses conceitos para desenvolver ações e políticas que atuem em frente aos problemas que surgem a partir disso. E aí, quando eu estava preparando essa apresentação, é normal, né, que a gente pesquise, que a gente olhe, que a gente estude. E é muito interessante que, quando a gente fala de exclusão escolar, eu trago aqui para começo de conversa o conceito
de exclusão escolar, que se refere à negação do direito à educação, impedindo que crianças, jovens e adolescentes tenham acesso e permaneçam na escola, né? E que eles são problemas múltiplos. E aí, se você der uma pesquisada, uma googada, gente, pequena, você vai perceber que esse tema, ele entrou muito em debate durante e agora após o período da pandemia. As pesquisas em torno de exclusão escolar, as pesquisas em torno de abandono e evasão são poucas antes de 2020. Mas a gente está falando de um direito à educação constitucional. E de que década, de que ano que é a Constituição Federal? A gente fala de um direito que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. De que década que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? A gente está falando agora com mais foco por conta do período da pandemia e da pós-pandemia. O período da pandemia a gente nem conta o quanto foi difícil tudo. Quando a Elisa me falava aqui, eu me arrepiava também. Sexta-feira eu falava com a minha equipe o quanto que nós na secretaria trabalhamos muito mais do que a gente já trabalha hoje, porque a gente tinha que pensar como garantir que a criança tivesse o mínimo de contato com a escola, o mínimo de material para estudar. Mas levar a tecnologia, como levar a tecnologia naquelas regiões mais longínquas, que não tinha internet, né? Então, procedeu-se com a aquisição, o governo do estado procedeu-se com a aquisição de Chromebooks para todos os estudantes. Então, foi nesse contexto, né, a partir desse contexto, que a gente percebe que o tema da exclusão escolar ele está sendo muito mais debatido. Que bom, que bom, que bom, porque é um compromisso. Combater a exclusão escolar é um compromisso não só de nós, de mim, que estou na educação, do outro que está no serviço social, do outro que está na saúde, é um compromisso do ser humano, é um compromisso social. E eu costumo dizer nas minhas falas que se você passar por um sinal e verificar que tem uma criança vendendo bala, vendendo paçoquinha, e não se sentir incomodado, tem alguma coisa errada com você. Eu estou numa fase que eu baixo o vidro e pergunto: você está na escola? Minha equipe, de vez em quando a gente sai para almoçar, e ali perto da Secretaria de Educação tem um comércio que a gente vai muito, porque vende guloseimas, e tem ali duas, três crianças direto. E eu sempre pergunto para as crianças: já foram na escola hoje? Eles olham, já tia aí, vazam, né? Como bons capixabas, vazam. E aí isso incomoda a gente, porque eles estão em que situação, em que contexto? Eles estão num contexto de exclusão escolar, né? Então, eu queria trazer para o início de conversa esse tema de sensibilização de nós que aqui estamos, e nós precisamos sensibilizar toda a nossa rede, todo mundo que faz articulação com a gente com relação a isso. Não podemos nos sentir à vontade quando falamos em exclusão escolar. Nós temos que nos desinquietar. E aí, eu trago 3 principais problemas que estão ligados, né, à exclusão escolar, que é a falta de acesso à escola, né? A criança não tem acesso devido a inúmeras situações, desde situações que perpassam o poder público, como situações, né, que envolvem econômico, social, a família tem que trabalhar, a família não tem interesse em levar a criança, não tem transporte, a criança não se sente acolhida no seio da escola, enfim. A evasão escolar é um outro ponto aí que está amarrado com essa questão, e o absentismo. E as causas, elas são inúmeras. Eu elenquei aqui 3. Pobreza, a discriminação e a violência.
E eu queria abrir um parêntese aqui na minha fala, mas com o sentido de complementar isso que eu estou falando. Recentemente, no início de novembro, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de representar o nosso secretário de Estado de Educação em um seminário, uma imersão de evasão escolar no Chile, né? E aí, quando você olha para as causas de exclusão escolar no Brasil, e quando você olha para as causas de exclusão escolar no Chile, por exemplo, que eu vivenciei lá, fiquei uma semana lá entendendo, e com estudiosos, são as mesmas. São as mesmas. Então, a gente, volto à minha provocação, a gente tem que olhar para onde que estão as raízes desse problema que é a exclusão escolar. A pobreza? Quais ações, quais políticas públicas precisam de ser fortalecidas, desenvolvidas, monitoradas e fortalecidas para que a gente diminua nesse país a pobreza? A discriminação. São vários tipos de discriminação. Étnico, gênero, deficiência. Recentemente, eu recebi lá na secretaria uma situação de um estudante, de uma criança, que é cadeirante, a mãe dele não deixa ele ir para a escola. E aí, quando você vai ver, a mãe dele acha que a escola não é segura para o filho dele. E aí você vai para a escola, você olha a escola, e você vê que a própria mãe discrimina o filho. Acha que o filho não tem condições de participar do mesmo ambiente que as outras crianças que andam. Então, a gente tem que olhar esse cenário, esse contexto. Quem discrimina quem? Como eu olho como mãe? Como eu olho para o meu filho? Né? E a questão da violência. A violência em casa. A violência da própria sociedade, né? A gente implementou na Secretaria de Educação uma metodologia de nudge, que consiste em envios de mensagem de WhatsApp para os estudantes, que no nosso sistema de frequência se encontram ou com 20% de faltas para cima, ou que já se encontram lá no nosso sistema classificados como desistentes de matrícula. A gente sabe que a desistência ela só se configura no final do ano letivo, né? Mas o nosso sistema ele dá essa opção da escola colocar. E aí a gente passou a enviar essas mensagens para os estudantes, para os seus familiares.